Fala, galera! E aí, como é que passaram de ontem pra hoje? Estão acompanhando a leitura? É pra ler, hein? Nada de ficar só com os vídeos, não. Bom, como eu disse ontem, o nosso objetivo é que a juventude gaste tempo com a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Então, nada melhor do que ouvir o que a juventude tem a dizer sobre aquilo que tem lido. Por isso que eu tenho uma equipe que vai me ajudar nessas lições diárias e cada dia da semana nós vamos nos revezar aqui. Hoje você vai ouvir o que a Daniele tem a dizer sobre a leitura que ela fez. E aí, Dani, qual a lição de hoje? Fala, galera! Ontem a gente estudou sobre a importância genealógica de Jesus e como ele veio em resposta a diversas profecias e fomos até ele escolher os discípulos dele. Hoje a gente vai estudar como Jesus mostrou sua autoridade pela primeira vez. O último versículo que vocês leram, ou vão ler hoje, fala assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, que discurso, hein? A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os que ensinavam com autoridade e não como os escribas. Esse discurso é o Sermão do Monte, que muita gente conhece, e ele foi a primeira vez que Jesus mostrou que ele era diferente. Ele ensinava, ele tinha propriedade do que ele estava falando, ele conhecia sobre as escrituras, o que era difícil acontecer, e ele falava de um jeito diferente, ele mostrava uma autoridade diferente. Então tá, sobre o Sermão do Monte. Eu estudei lendo a passagem, mas também eu estudei através desse livro aqui, e ele dá um resumo legal de como foi o Sermão do Monte. A primeira parte ele chama de o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Pois é, essa parte ele fala das bem-aventuranças, que muita gente conhece. Também ele fala sobre a gente ser o sal da terra, o luz do mundo. Mas, em resumo, o último versículo dessa parte, que vai até o 16, é o seguinte que você tem que ser. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Simples, só isso. A segunda parte, ele fala sobre o rei e a lei mosaica. Aqui ele fala sobre os ouvistes o que foi dito. Então ele pega várias leis, algumas delas são dos 10 mandamentos, sim, e outras são só leis que rondavam a cultura e etc. Mas ele acrescenta, abrange mais isso, falando, por exemplo, não matarás. Ele fala, quando você odeia um irmão, você está matando ele. Então ele explica isso de uma forma mais abrangente. E também ele fala que algumas leis não são assim como Deus queria. Por exemplo, o olho por olho, não é assim, a gente tem que amar o nosso inimigo e etc. A terceira parte, que já é no capítulo 6, fala sobre os herdeiros do reino e a oração. Isso é do versículo 1 ao 18. Ele fala sobre esmola, oração e jejum. O ponto principal aqui é não ser hipócrita. É certo orar, é certo fazer jejum, esmola, só que não em qualquer circunstância, não de qualquer jeito. Você não pode fazer isso com hipocrisia, senão não tem valor. Tem que ser sincero. Tá. A segunda parte do capítulo 6 fala sobre os herdeiros do reino e o mundo. Vai do 19 ao 34. Aqui ele fala de questões físicas, como a gente se relaciona com as questões materiais desse mundo. Antes ele estava falando sobre questões de caráter, questões de como a gente se relaciona com o mundo espiritual e etc. Aqui ele fala sobre como a gente se relaciona com as questões físicas. Em resumo, no final ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bem, essa parte aqui é muito importante para você que está assistindo. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é tentando buscar primeiro o reino de Deus. E aqui vem um incentivo legal para vocês. Continuem lendo e vai ter dia que vai ser assim, vai ter um mal. Aqui ele fala, basta cada dia o seu mal, mas não se inquieteis, não ficais ansiosos, buscai primeiro o reino de Deus. Então vai estar tudo atordoado, mas continua lendo a Bíblia. É isso aí, gente. Então tá, agora vamos pro capítulo 7, que é o capítulo final. Aqui ele dividiu em duas partes. A primeira parte fala os herdeiros do reino e o juízo crítico. Aqui ele fala sobre não julgar os amiguinhos. Isso aí eu não preciso falar muito, é só não julgar os amiguinhos, é só isso, gente. Só isso. Só que a segunda parte fala sobre
Os herdeiros do reino são alertados sobre os falsos profetas. O que é isso? Julgar os falsos profetas? Não. Aqui a gente saber discernir os falsos profetas. É muito simples aquela analogia que ele faz. Se uma árvore boa, ela dá frutos bons. Se é uma árvore ruim, ela dá frutos ruins. Aqui a gente não está julgando, aqui a gente está só discernindo um falso profeta e uma pessoa que está falando a verdade. E isso é importante pra gente, que está aprendendo, não é mesmo? Bem, é isso aí, gente. Continua lendo. E o estudo de hoje acabou. Espero que vocês já tenham lido ou vão ler ainda hoje, porque amanhã tem mais. Tchau, gente. E aí? Já leu a Bíblia hoje?